Bom dia, eu sou a Iana, trazendo esse curso de extensão. Sou gestora ambiental pela Universidade Unindep e graduanda do curso de licenciatura em Geografia pela Universidade Uninter. Esse curso de extensão é sobre os resíduos sólidos no Brasil. Já falamos em vídeos anteriores sobre a lei que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Falamos da diferença entre resíduos, rejeitos, aterro sanitário, lixão, aterro controlado. Falamos também as características dos resíduos, como se classifica. No vídeo anterior falamos sobre a reutilização, a reciclagem e vamos falar um pouco sobre os principais tipos de reciclagem de lixo. O principal critério para classificar o lixo produzido pelos diversos setores da sociedade é sua composição, ou seja, os dejetos são categorizados de acordo com suas características físicas ou considerando a destinação correta de cada material como um método. Vamos dar aqui um exemplo de tipos de lixos que podem ser reaproveitados. O lixo seco. O que vem a ser os lixos secos? São também chamados lixos de recicláveis. Ele engloba qualquer sobra que possa ser transformada em novo item ou em matéria-prima. Esse tipo de lixo é originado tanto nas residências quanto em comércios e indústrias, independentemente do ramo de atuação. Os diferentes dejetos devem ser separados para que a coleta seletiva os encaminhe aos centros de reciclagens e cooperativas. Alguns exemplos aqui de lixo reciclável produzidos no dia a dia: os jornais e revistas, os recipientes de vidro, garrafas plásticas, objetos metálicos. Temos também o lixo orgânico, que se refere-se aos derivados de restos orgânicos. Em um contexto, o lixo orgânico é gerado especificamente em residências e estabelecimentos comerciais que atuem no ramo alimentício. O destino mais frequente para esses detritos são os aterros sanitários, no entorno das grandes cidades. Tenho certeza que no seu município, na sua cidade, o aterro sanitário está ao redor da cidade, né? Eles geralmente ficam em um local distante e é para lá que vai todos os restos orgânicos produzidos nas residências, nos restaurantes, nas indústrias. E para evitar o acúmulo desse lixo, é importante que a população faça o possível para aproveitar esses itens ao máximo. Entre esses materiais que se enquadram nessa categoria estão cascas de legumes e frutas, que vêm dos restaurantes, das indústrias alimentícias, sobras de carne, ovos e grãos, restos de verdura. Temos também o lixo industrial, que são os restos que têm origem nas etapas produtivas das indústrias. Muitas vezes o lixo industrial contém matéria-prima excedente, que depois passa por reciclagem. O lixo industrial, eles são restos que têm origem nas etapas produtivas das indústrias, né? Muitas vezes o lixo industrial contém matéria-prima excedente, que depois passa por reciclagem ou reuso nas fábricas. Para ilustrar o grupo em questão, é possível citar quais? Os retalhos de tecido, sobras de vidro e cortes de metal, embalagens distintas. Tudo isso se enquadra no lixo industrial. Uma fábrica de aço, por exemplo, uma fábrica de chaves, ele gera muito resíduo, né? Só que esse resíduo não é desperdiçado.
esse resíduo chamado de recortes, né, da indústria, eles vão para a reciclagem, eles são comercializados e esse dinheiro ele retorna novamente para essa indústria. Não há perda, não existe uma perda de material, existe um reaproveitamento daquele material. O lixo comercial, né, proveniente de serviços e estabelecimentos comerciais. Esses resíduos são gerados sobretudo em restaurantes, bancos, hotéis, supermercados. Então, né, trazendo aqui o lixo comercial, ele é composto de papéis e papelão, embalagens de plástico, restos de comida. Existe também ainda outro tipo de lixo que podem ser reaproveitados, né, como o lixo nuclear, espacial e o lixo hospitalar. Nesse caso do lixo hospitalar, vamos fazer dar uma atenção toda, né, especial nesse tipo de lixo, né? Porque existe um rigoroso padrão de segurança envolvido nesse descarte. Porque os resíduos e lixos hospitalares, também conhecido como RSS, resíduos de serviços de saúde, atualmente constituem um grande problema tanto para os gestores públicos como para administradores hospitalares. Vista a grande quantidade de resíduos que são produzidos diariamente em clínicas, consultórios, hospitais, etc., né? Entre outros. Esse problema é em grande parte decorrente da falta de informações precisas e respeitos desses resíduos, o que acaba por gerar informações imprecisas em muitos profissionais responsáveis por sua destinação. Além da destinação incorreta, que pode causar muitos danos tanto ao meio ambiente quanto aos seres humanos, né? Para solucionar esse problema, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em sua norma 307, especifica a maneira como o RSS são classificados e como eles devem ser descartados. Vamos colocar aqui, vou trazer para vocês a classificação desse resíduo. São resíduos especiais, resíduos comuns ou gerais, resíduos infecciosos, que são divididos entre grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. E vou aqui explicar cada um deles. Resíduos especiais são os resíduos radioativos, composto por diversos materiais que foram expostos a alguma forma de radiação. Resíduos farmacêuticos, como por exemplo, medicamentos já vencidos, ou medicamentos contaminados, ou resíduos químicos. Você na sua cidade já deve ter visto, se não viu, já deve ter visto em alguma reportagem, alguma coisa, que os remédios, eles não podem ser jogados no lixo comum, né? Existem alguns pontos de coleta na cidade, nas capitais. Geralmente são na porta de farmácia, alguns grupos de farmácia, né? Eles têm esses recipientes para poder receber essa medicação vencida, porque é um dos fatores de maior preocupação dos gestores públicos, são os resíduos de medicamento, né, que são dispostos no lixo comum. E isso chega aí para o aterro sanitário, para um lixão, contaminando o solo, contaminando os lençóis freáticos. Vejam bem que não é tão fácil o descarte do resíduo, né? Tem que ter todo um cuidado, tem que ter toda uma preparação, tem que ter todo um conhecimento antes de pegar um lixo comum e jogar fora, né? E dispor na lixeira, né? Sem saber para onde esse lixo vai. Essa problemática dos resíduos é de uma grande relevância na população, na comunidade. Você que está assistindo esse vídeo, você que está adquirindo esse conhecimento, né, passa para o outro, passa para um familiar que não sabe, que não entende.
Então você aproveita e já fica com conhecimento e pode passar adiante, né? Então, outro exemplo também de resíduo químico são os que são considerados tóxicos e são inflamáveis, né? Corrosivos, com a presença de mercúrio, etc., né? E entre outros. Resíduos comuns ou gerais. Materiais que são materiais provenientes da área administrativa de um hospital, por exemplo, que são as embalagens, resíduos alimentares, as sucatas. Os resíduos infecciosos, né, que são os materiais que contêm a presença de sangue humano, ou mesmo os materiais perfurocortantes, como a seringa, os escape, material de biópsias, resíduos de diagnóstico, de amputação, drenos, material patológico, gases, resíduos de tratamento como sondas, como secreções, líquidos orgânicos, excreções e resíduos provenientes de áreas de isolamento, entre outros. Em conformidade com as normas sanitárias, o lixo hospitalar tem de ser separado de maneira rigorosa, de acordo com sua classificação, né? Assim como o seu condicionamento e sua devida destinação deve proceder da seguinte maneira, né? Separado por grupos. Grupo 1. Materiais radioativos que dispõe de uma regulamentação específica da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Que materiais são esses? Materiais da área de radiológica, né? A parte de raio-x, de tomografia. E todo esse material é um lixo radioativo e ele deve ser descartado de uma maneira muito rigorosa. Cabe ao hospital realizar o procedimento e a destinação final de acordo com essa especificação. Então, meus amigos, entende-se que temos um hospital. Dentro desse hospital, todo o resíduo dele, no gerenciamento de resíduos de um hospital, pode ser que aconteça que várias empresas trabalhem em conjunto com o gerenciamento daquele resíduo. Existe o gerenciamento do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3. Então, porque cada um trabalha de uma maneira, de um descarte adequado. O grupo 2, que é os papelões, plástico, vidros, os metais, os plásticos, assim como os demais recicláveis, tem de receber embalagem de acordo com a sua composição. E sua destinação final é a reciclagem interna, dentro do próprio hospital, ou a entrega para pontos de reciclagem externos. Do grupo 3, que são os materiais considerados perfurocortantes, como seringas, né? Agulhas, material de soro, bisturi. Eles têm obrigatoriamente de ser alocados em caixas específicas. Os demais resíduos têm de ser alocados em sacos plásticos, que são divididos por cores, né? Da cor branca é a identificação de material infectante. Quando você estiver em um local, em um hospital, e você vê um funcionário com um saco branco, já sabe, aquele material que ele está levando é um material infeccioso, né? E ele tem que ser muito bem identificado na parte frontal do saco branco. A destinação final desse resíduo, ele tem que ser a incineração ou mesmo em depósito, por conta da coleta especial em aterro sanitário. Então aqui trouxe para vocês qual o cuidado que temos com o lixo hospitalar, que são chamados os resíduos de saúde, do serviço de saúde. Vocês percebem que não é um resíduo comum, não é um resíduo que pode ir para o aterro sanitário, não é um resíduo que pode ser colocado para o serviço de limpeza urbana vir recolher. Não, é um resíduo muito perigoso, infeccioso e que pode trazer
problemas de saúde e contaminar o meio ambiente. É muito importante saber disso, porque você é profissional da área, você é um profissional da geografia, da gestão ambiental, da engenharia ambiental, tem que ter esse conhecimento. É um conhecimento muito importante. Continuando aqui sobre a reciclagem, né, do lixo, falamos aqui um pouco sobre o lixo do serviço de saúde, e vocês me perguntam, e de todos os tipos de reciclagem de lixo, quais os que são mais usados, né? Os mais importantes, né? Os mais importantes são o reaproveitamento por remoldagem ou refusão, que consiste em lavar, fragmentar e triturar material. Se dispõe de uma tonelada de plástico, como que vai transportar, como que vai acondicionar esse resíduo? Não tem como. Então, ele passa por todo um processo de remoldagem. Aquilo que era enorme, ele tem que se tornar o mínimo possível para o seu transporte. Porque, se não fizer isso, se torna-se completamente inviável a questão de reciclar esse resíduo. Torna-se muito mais caro do que aproveitar, pegar um material novo. Então, tudo tem um processo, que é remoldagem desse material ou refusão. O que seria a refusão, né? É a lavagem, lava, pega aquela garrafa, PET, lava, fragmenta, né? Fragmenta e tritura esse material e se torna mínimo. Transformando a transformação do plástico para gerar, e aí ele é gerado em qualidade superior ou a original, né? Pode também reciclar isso em forma de energia. Como que faz? Como assim? Reciclar para obter energia? Né? Sim, podemos sim. Pegamos o material, queima, né? Faz todo um processo de queima e aquela combustão se transforma em energia, né? Temos um exemplo disso, o resto de óleo de cozinha, ele se torna na agro-silvopastoril, as fezes dos porcos, né? Se transforma em biogás, né? Então, nada é perdido na natureza, nada. Tudo é reaproveitado, tudo. A despolimerização, que é capaz de recuperar os monômeros de plástico a partir de procedimentos térmicos ou químicos, né? Um dos materiais que o Brasil mais recicla, né, é o plástico. Porque o plástico é uma problemática mundial. Nós temos agora uma situação dos plásticos nos oceanos, né? Estamos dentro de uma campanha muito grande ambiental sobre os plásticos, que os plásticos estão chegando a um nível de afetar o ecossistema marinho, né? A população que vive, né, no mar e nos oceanos estão sendo contaminados pelos plásticos. É uma realidade muito triste, né? Você vê em reportagens, você vê em estudos de pesquisadores, tartarugas que entraram em tampinhas e cresceram com aquela tampinha em volta do seu casco, né? Deformando elas. É uma realidade que precisa ser combatida, né? E como é que se resolve isso? Qual é a solução para esse problema dos plásticos nos oceanos? O porquê que esse plástico chega até o oceano? Porque a maneira que esse resíduo é disposto na natureza, né, não é sem cuidado. Se cada um tivesse consciência de que diminuir o uso do plástico seria menos quantidade de lixo que estaria no oceano, né, de plástico. Então, por um dos motivos que o Brasil é campeão
de reciclagem de plástico, né? Um dos países que... E por mais que se recicle esse plástico, e por mais que tem campanha para diminuir os supermercados, tem algumas capitais do Brasil que a sacolinha plástica ela foi proibida, né? Começou a ser vendida, né? Porque vende para inibir, né, aquele consumidor a levar o plástico para casa, né? Porque qual é o final desse plástico, né? E apesar de e com todas as soluções de reciclagem desse resíduo, né, a gente devemos compreender um pouco melhor a natureza desse material tão utilizado pela população e pelas empresas, né? Sendo que, como ele é o grande vilão da poluição ao meio ambiente e da destinação incorreta, isso porque o plástico precisa, em média, de 400 anos para se decompor. Entre os materiais mais utilizados, o plástico está atrás do vidro, que necessita de mais de 1000 anos para se desintegrar ao solo. Embora seja um dos resíduos que mais agridem, o plástico é um dos materiais mais produzidos no lixo doméstico. Para você ter uma ideia, 1/3 do lixo gerado nas residências é composto por embalagem. E para intensificar esse problema, cerca de 80% dessas embalagens são descartadas após usadas uma única vez. Nesse viés, os resíduos plásticos são uma constante preocupação tanto nas empresas quanto na sociedade. Para se resolver a questão, é necessário que ambas as partes atuem de forma conjunta e complementar. Vamos falar um pouco a respeito disso? Qual a composição e característica do plástico? O plástico tem origem no grego e tem como um dos seus significados aquilo que pode ser moldado. A significação tem bastante coerência com o material que conta como uma das suas principais características a moldagem e flexibilidade. O plástico ele é derivado do petróleo. Pertence ao grupo dos polímeros que se refere a moléculas muito grandes, com características especiais e variadas. Devido à sua composição, o plástico apresenta uma série de características positivas: força, resistência, durabilidade, longa vida, baixo peso, excelente barreira contra água e gases, resistente aos agentes químicos somados, e um dos principais atrativos é o preço baixo. Agora vocês entendem por que temos tanto plástico no mundo. Porque é um material que tem um baixo custo, porém feito do petróleo, que polui o meio ambiente. A classificação dele, por essas razões, é que, infelizmente, o plástico permanece durante tantos anos Então, assim, né, por essas razões, né, que infelizmente o plástico ele permanece tantos anos no meio ambiente e, paralelamente, é altamente descartável pelas pessoas, né? Como é que o plástico ele se classifica, né? Os plásticos eles são originados segundo as suas características de fusão ou derretimento. Existe o grupo dos termoplásticos e termorrígidos. Quais são eles? Os termoplásticos são os materiais que começam a derreter quando estão sob alta temperatura. Eles têm a capacidade de serem moldados e, ao serem resfriados, ganham nova forma. Um exemplo de materiais desse material é o polietileno e o polipropileno, que são alguns exemplos, são os aparelhos de barbear, as caixas dos antigos DVDs, né? E entre outros. Os termorrígidos ou termofixos são aqueles que não derretem quando são aquecidos. Eles se tornam rígidos e não conseguem mais retornar
à sua forma original. Esta é um agravante que impossibilita a sua reutilização através dos processos convencionais de reciclagem. Um exemplo de poliuretano rígido são as peças de automóveis. Aeronaves também são exemplos de plásticos termorrígidos. A classificação dos plásticos segundo a reciclagem de resíduos plásticos é a seguinte: como falamos anteriormente, nem todo plástico é possível de ser reciclado. Portanto, é preciso ficar atento à produção e destinação correta desses materiais. Vamos falar agora sobre as principais divisões dos resíduos plásticos segundo a sua forma de reciclagem. PET, ou PET, né? Como depende da região, né? Que é o tereftalato de polietileno. É o nome científico dele, né? Além de ser um dos materiais mais utilizados pela população, ele é um dos tipos de plásticos mais reciclados pelas empresas. Um exemplo disso são as garrafas de refrigerante, as garrafas de água e os potes de manteiga de plástico. O polietileno de alta densidade, que é o PEAD, esse é um tipo de plástico cujas principais características físicas e químicas o qualificam como o melhor material para o contato direto com alimentos in natura e industrializados. Também se destaca por ser reciclado com muita frequência. O PVC, que é o policloreto de vanila, é um material formado a partir da combinação entre o etileno e o cloro. O PVC é também conhecido como vinil. Esse plástico ele é totalmente reciclado, mas é menos aceito nos centros de reciclagem. Um exemplo disso são os pacotes de alimento de cor clara, né? E objetos para aplicações de sinalizações e construção, como os cones de trânsito. O polietileno de baixa densidade é encontrado nos sacos de pães e alimentos congelados. Ele também é reciclado, né? O PP, que é o polipropileno, ele é frequentemente utilizado nas indústrias automobilísticas e na construção civil. É reciclado e inclui algumas carcaças de baterias automotivas, funis e canudos de plástico. O PS, que é incomum para a reciclagem, mas ele pode ser encontrado em espumas para embalagens, talheres de plástico, embalagens de proteção para produtos eletrônicos e brinquedos. Outros plásticos também que não se encaixam, mas ele não se encaixa em nenhum dos grupos anteriores citados acima, mas não pode ser reciclado, porque geralmente são feitos a partir de uma combinação dos 6 tipos de plástico citados anteriormente. Como, por exemplo, garrafa de água reutilizada, de 3 a 5 litros. Ele é feito a partir de combinação de todos esses plásticos que eu falei aqui agora. Então, ele não pode ser reciclado, né? Agora que a gente já compreendeu que quais materiais podem ser reciclados, né? Vamos ver agora quais são as formas mais utilizadas de reaproveitamento de resíduos plásticos, né? Mas nós temos 4, que são as formas mais conhecidas e interessantes de reciclagem de plástico, que são o reprocessamento por refusão ou moldagem. Nesse processo, os resíduos plásticos passam por lavagem, né? Fragmento e trituração. A intenção é que os materiais sejam limpos e possam novamente ser utilizados para outros produtos derivados do plástico. Aqui deixa uma reflexão. Quantos litros de água são utilizados para fazer esse processo? Até onde compensa fazer esse processo? Vocês começam a entender que o meio ambiente, para você lidar com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, você vive em uma constante balança. Porque são recursos naturais. Vamos colocar aqui, uma vez eu trabalhando numa empresa, a empresa tirou os copos descartáveis, né?
todos os copos descartáveis dos bebedouros. E cada um ganhou, né, recebeu um copo e uma garrafa plástica. Um copo e uma garrafa. Eu comecei a fazer uma observação da seguinte maneira. Tinha as copinhas, né, os lugares que os funcionários poderiam lavar, né, seus copos, e a quantidade de água que era usada para lavar o copo. Cada um, né, cada funcionário ligava a torneira e lavava o seu copo. Eu comecei a observar a seguinte maneira, e comecei a fazer um questionamento assim, economiza, né, tira o plástico, né, tira o copo descartável, né, e o outro recurso natural tão valioso que é a água também está indo embora, né? Então, existem 2 pesos e 2 medidas, né? Como que vai equilibrar essa questão? Eu, assim, particularmente falando, eu penso que existem outros materiais no mercado, né? Que agride menos, né? Existem copos descartáveis, né? Que tem eles são menos agressivos ao meio ambiente, né? E assim, no lugar de tirar o copo descartável, por que não colocar um material menos, que menos agride, né, o meio ambiente? Então é uma questão de consciência, né? Não adianta você tirar um copo descartável, mas a água também gasta muita água, né? A transformação do plástico, né, também é uma das maneiras de reciclar o plástico, né? Que a ideia é transformar o plástico em uma substância de baixa qualidade para produzir outros materiais derivados, né? A despolimerização, né, que a intenção da despolimerização é recuperar os manômetros de plástico a partir de processos químicos e térmicos, né, de forma a ser polimerizados novamente. A queima para a obtenção de energia, essa é muito importante, né? A reciclagem de energia. Entre os exemplos da opção de reprocessamento, inclui-se a produção de fibras de carpete a partir do PET reciclado. Itens como canecas de plástico e sacolas a partir do HDPE reciclado. Estojo de CD, acessório de escritório a partir de poliestireno reciclado, entre outros. Dentre os exemplos de opções de transformação para reciclagem de plástico, nós temos, né, o processo de redução, como a produção de combustível sintético. Por exemplo, tem sim sido proposta pirólise de plástico de polietileno para gerar manômetros que podem ser convertidos em lubrificantes. Processo de oxidação com o objetivo de produzir gás de síntese. Embora eu apresentei aqui para vocês algumas maneiras de reutilização do plástico, não há soluções ainda de degradação completa desse material. Portanto, após passar por várias etapas, o plástico ele ainda terá que ser destinado para algum local, pois não existe processo de utilização completa. Todavia, ainda é mais interessante para a natureza que menos plástico seja produzido. A reciclagem ela possibilita que se reduza a quantidade total de material dispensado no meio ambiente. Então, conseguimos compreender nesse bloco que, por mais que exista possibilidade de reciclagem do plástico, que é um problema ao meio ambiente, né? E já entendemos aqui por que ele é um problema, primeiro porque é feito de um recurso natural que é o petróleo, né? Segundo, ele é leve. Terceiro, que ele é baixo custo. Aí você pergunta, mas por que ele é um problema? Por todos esses motivos. Por ter a matéria-prima dele ser o petróleo, que é um recurso natural, não renovável, né? Por ele ser leve, se ele é leve, ele pode ser produzido muito mais, e por ser baixo custo, ele pode ser comercializado muito mais. Então ele é um problema, né? Ele é um grande problema ao meio ambiente. E assim, trouxe aqui para vocês nesse bloco um pouquinho
do que é cada sacola plástica que você traz da sua casa, para sua casa. E compreendendo, né, que por mais que reutilize, por mais que reaproveite, ele não tem um fim. Ele não tem fim. Não pode transformar ele em tudo que quiser transformar. Ele não existe um fim. Então, ele é um problema permanente. Esse resíduo é um problema que não existe uma solução para ele, né? Não tem. Ele veio para ficar e ficou. Pronto. Olá, boa tarde. Meu nome é Iana. Sou gestora ambiental, graduanda do curso de licenciatura em Geografia pelo grupo Uninter. Estou fazendo esse curso de extensão para falar sobre a problemática dos resíduos sólidos no Brasil. Em vídeos anteriores, nós já tratamos do entendimento do conceito do que são resíduos, o que são, quais tipos de resíduos, a classificação dos resíduos, como que esses resíduos eles são dispostos no meio ambiente, qual é a destinação correta deles, a diferença entre aterro sanitário, entre lixão e aterro controlado. Falamos um pouco, esclarecemos um pouco o que diz a Lei 10.304 de 2010. Temos também falado sobre a classificação dos resíduos, a importância da reciclagem, a importância da reutilização, como isso impacta no meio ambiente, qual é o impacto socioeconômico, né, da geração dos resíduos que vai para a reciclagem, né, que são beneficiados milhares de famílias. Falamos sobre os planos de gerenciamento de resíduos de nível nacional, estadual e municipal. Explicamos um pouco sobre como que é elaborado um plano de gerenciamento de resíduos, tanto municipal quanto estadual. Falei sobre os resíduos sólidos da saúde, que é muito importante sabermos um pouco a destinação desses resíduos. Vamos agora falar um pouco sobre a compostagem doméstica. Que a compostagem nada é, né, o ato de transformar os resíduos orgânicos dentro do próprio lar, né, para transformar em um composto muito rico em nutrientes, né? A compostagem, ela geralmente é feita com os restos de casca de verdura, casca de frutas, de verdura, legumes, frutas, papel, folhagem, né? E ela pode sim ser uma excelente alternativa para o destino dos resíduos orgânicos dentro de uma casa, né, das residências. Não é algo muito difícil, não é nada difícil de fazer, né? E assim, e beneficia as plantas, né? A horta, né? Então assim, pelo fato da compostagem doméstica ser o ato de transformar os resíduos orgânicos dentro do próprio lar, né, em nutrientes nutritivos, né? Então assim, esse composto ele é levado para as hortas, os jardins, as plantas, em vasos e enriquecimento de solos degradados, né? Sendo assim, então, é uma excelente alternativa para enriquecer um solo que foi degradado de alguma maneira, né, por disposição de lixo inadequado, disposição de materiais que contaminam o solo, né? Também uma ótima opção em supermercados e atacadistas, né? Eles têm muito resíduos de sólidos orgânicos, né? Então, assim, é uma alternativa muito viável trabalhar com eles, né? Até para quem é gestor ambiental, quer entrar nessa área de compostagem, né? Assim, tem um excelente mercado, né? Então, assim, estima-se que no Brasil mais de 60% de todo o lixo gerado, né, sejam de resíduos orgânicos, né?
que são nada mais, né, do que os restos de comida, né? Como eu falei, as cascas de frutas, verduras, legumes, a borra de café é um resíduo orgânico, as ervas, os grãos, ou seja, tudo aquilo que é de origem animal ou vegetal. Esses resíduos, eles são naturalmente decompostos por bactérias e no caso de utilizar um minhocário, né, na casa, a presença das minhocas aceleram o processo e melhoram o produto final, que é o humus. Entretanto, só serão colocados restos de alimentos por ser um tipo de resíduo orgânico de difícil decomposição e pode gerar, né, larvas e mau cheiro. Um exemplo disso é a proteína animal. Nada de proteína animal pode ir dentro dessa compostagem, porque gera, né, muitas larvas e mau cheiro e o resultado final não se torna esperado, né? Então é muito importante saber que restos de proteína animal não pode de maneira alguma ir para a sua compostagem, né? Quais são os benefícios da compostagem, né? Quando realizamos a compostagem doméstica, evitamos diversos problemas causados pelo acúmulo de lixo nas ruas e em outros locais, né? Sabe aquele cheiro horrível que sai do caminhão do lixo? Ele é causado pela grande quantidade e variedade de resíduos orgânicos nas sacolinhas de lixos que saem das casas, né? Misturados com todos os tipos de materiais, vidros recicláveis, pilhas. Então, hoje em dia, até mesmo quem mora em apartamento, né, já pode realizar compostagem doméstica ou assinar um plano de coleta e compostagem, né? Tem várias empresas, né, que trabalham somente com isso, né, com recolher o material orgânico das casas e dos apartamentos, né? E desse modo contribui, né? Você contribui para melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos, né? E se cada um fizer a sua parte, né, nós teremos uma sociedade com menos lixos e mais recursos naturais. Olha, um dos principais benefícios de realizar uma compostagem doméstica é diminuir o mau cheiro nas ruas e lixeiras, né? Prevenir a proliferação de animais vetores de doenças como ratos, baratas e moscas. Aumenta a vida útil dos aterros sanitários, né, que são os locais onde recebe a maioria do lixo da cidade. Produção de adubo orgânico rico em nutrientes, né, dentro de casa, né? Então, com a compostagem, né, além de evitar a poluição e gerar renda, faz com que a matéria orgânica ela volte a ser usada de forma útil, para que ocorra a compostagem de forma adequada, e é necessário que as pessoas realizem a sua coleta seletiva do lixo. Quando a gente encaminha um resíduo orgânico para uma empresa de compostagem e os resíduos sólidos para os recicladores, nós temos aí uma harmonia, né, no gerenciamento desses resíduos domésticos. A compostagem também ela pode ser realizada, né, como eu falei, nos comércios, né, que tem no supermercado, mercearias, restaurantes, né? E o uso da técnica da compostagem, além de trazer muitos benefícios e vantagens para o meio ambiente, para a saúde pública, né, seja aplicado no ambiente urbano, doméstico, ou industriais ou rural. A maior vantagem que pode ser citada é que no processo de decomposição da compostagem ocorre somente a formação de dióxido de carbono ou gás carbônico e biomassa, né, que é o humus. Por se tratar de um processo de fermentação que ocorre na presença de oxigênio, né? Então, assim, nós temos um processo aeróbico, né? Que permite que não ocorra a formação do gás metano, gerado nos aterros por ocasião de decomposição desses resíduos. E mesmo que alguns aterros utilizem o metano como energia, essas emissões contribuem para o desequilíbrio do efeito estufa, influência humana potencialmente determinante das mudanças climáticas.
Além da não formação de gás metano, a compostagem consegue resolver 100% dos problemas citados né, anteriormente, impedindo que o planeta sofra ainda mais danos do que sofre atualmente. Compostar é mudar o destino dos nossos resíduos, né? Feche o ciclo. Então, né, voltamos aqui nesse bloco, né, fechar, né, o conceito de reciclagem, né? Já trouxemos o conceito, já trouxemos, né, os materiais que podem ser reciclados e vamos agora falar da importância, né? No vídeo anterior consegui explicar para vocês, né, o maior vilão, né, que é o plástico. Então, assim, a importância da reciclagem também está ligada ao desenvolvimento sustentável, que engloba, né, não só o meio ambiente, mas também aspectos sociais e econômicos. Isso porque, quando descartamos os produtos de forma adequada, agregamos valor ao processo e ao material, já que melhoramos os índices de reaproveitamento, né? Quando barateamos o custo de uma produção e estimulamos o crescimento da reciclagem, né? Então, assim, é importante a reciclagem por esse motivo. Em Brasília, né, no Distrito Federal, existe uma cooperativa de... A latinha de refrigerante, de cerveja, tem um anelzinho, né? Eu não sei como é que chama o nome daquele anel. Não é um anelzinho, uma tampinha, né? Eu não consigo lembrar, mas eu vou lembrar. O que acontece? Ele é totalmente comercializado. O quilo por quilo. Então, assim, a latinha vai para o centro de reciclagem, mas aquele clipezinho da latinha, né? Ele vai para... Ou ele é comercializado para uma grife e é exportado. São bolsas, são roupas, né? É um conceito de moda sustentável, né? Então, assim, top. A latinha, né? O aço, aquele material, ele retorna para a indústria. Aquele véu, a tampinha dele, né? Ela vai para outro lugar, né? Para outra indústria da moda, né? E é assim, eu conheci essa cooperativa, né, recentemente, fui fazer um trabalho com eles e assim, realmente me fugiu o nome do material, mas é de grande importância na economia, movimenta a economia, porque o quilo, né? O quilo é pelo dólar, né? Então, se vocês têm ideia, né? É um material assim muito valorizado nas cooperativas de reciclagem, né? Então, assim, veja que ele economicamente e socialmente, né? Parece que essa cooperativa ela são pessoas, são mulheres, né? Então, assim, socialmente e economicamente muito viável, né? Isso porque, né, esse produto foi descartado de uma maneira adequada, né? Então, agregou valor. Está agregado o valor, né, daquele material. Então, assim, barateou, né? Eles fazem roupas, bolsas, mochilas, coletes. Uma coisa linda, muito, muito, muito bonito, né? E movimenta a economia, as mulheres, né, são mães de família, donas de casa, né, que sustentam seus filhos, que trabalham ali dentro, né, trabalham dentro daquela cooperativa, né? E assim, então o reaproveitamento ou a reutilização do resíduo, ele consiste em transformar um determinado material já beneficiado em outro, né? Economicamente, a reciclagem motiva o aumento das riquezas, né? Uma vez que as empresas elas usam desse processo para redução de custos no processo produtivo, à medida que contribuem para a preservação do meio ambiente, né? Com a fabricação dos produtos reciclados, a preservação da natureza, redução de poluição e contaminação do solo, além da economia de energia. As vantagens
vantagens e desvantagens da reciclagem, né? Uma das maiores vantagens da reciclagem é a minimização da utilização de fontes naturais, muitas vezes não renováveis, e a minimização da quantidade de resíduos que necessita de tratamento final, como aterramento, incineração, contribuindo para a preservação do meio ambiente, né? A reciclagem também é capaz de reduzir a acumulação progressiva de resíduos e produção de novos materiais, como, por exemplo, o papel, que exigiria o corte de mais árvores, as emissões de gases como metano e gás carbônico e as agressões ao solo. Fatores incrivelmente negativos em relação à vida do nosso planeta. A sustentabilidade, ela estimula as formas alternativas de reciclagem, além de armazenagem em local autorizado para tratamento. Ela pode ser a solução para o lixo inorgânico. O fato é que milhares de toneladas desse lixo são recolhidos diariamente nos hospitais, nas escolas, fábricas e residências, e a tendência é aumentar mais a quantidade de lixo produzido. Diante dessa realidade, o que devemos fazer, né? Você faz a sua parte? Porque existem formas simples e caseiras para reaproveitar alguns materiais. Uma forma de fazer a reciclagem doméstica é reaproveitar as garrafas de plástico. Uma vez que é possível fazer peças decorativas e de utilidade com esse tipo de material, né? Outro exemplo é o óleo de cozinha. O que você faz com o óleo de cozinha usado? Que você fritou, né? Alguma coisa, um salgado, alguma coisa. O que ele se transforma na sua casa? Como você descarta? Você coloca no ralo? Se sim, eu queria trazer para vocês esse conhecimento do que fazer com o óleo de cozinha usado, né? Existem várias cooperativas na sua cidade, na sua comunidade, né, que transformam o óleo de cozinha ou óleo de fritura, né, em sabão de ótima qualidade, né? E por fim, aqueles que moram, né, vocês que moram em áreas com quintal grande, com bastante terra, poderão também enterrar boa parte do lixo orgânico, né, que irá se transformar em adubo natural, né? Esse tipo de hábito proporciona a oportunidade de criar um passatempo saudável e a consciência da preservação da natureza. A verdade é que a grande maioria dos materiais que simplesmente descartamos no lixo podem e devem ser reciclados. No caso das empresas ou instituições geradoras de resíduos, o trabalho deve acontecer desde a produção, separação, armazenamento e coleta por empresas especializadas nesses resíduos. Observamos as atribuições legais de reciclagem, de responsabilidade compartilhada do resíduo gerado, né? Então, a gente entende que a reciclagem é uma peça fundamental na preservação e na melhoria do nosso planeta. Então, assim, entendemos quando nós compreendemos do que é uma compostagem, né? A gente também começa a descobrir quais são as vantagens do uso da compostagem no setor empresarial, né? Primeiro é a isenção de corresponsabilidade ambiental. O que muitos empresários não sabem é que mesmo quando o tratamento de seus resíduos é terceirizado, a sua empresa continua responsável por eles, né? Inclusive, após o envio para a empresa responsável pelo tratamento e disposição final, a chamada corresponsabilidade ambiental. Em casos de qualquer tipo de agressão, acidente ou crime ambiental, essa empresa geradora poderá também responder criminalmente pelos danos do meio ambiente, né? Então, entende-se que, quando essa destinação é feita em aterros, por exemplo, a responsabilidade ela continua mesmo depois dele fechado. E se houver qualquer tipo de vazamento ou contaminação, a empresa pode responder pelos danos. Com a compostagem, o gerador deixa de ser corresponsável, pois nesse processo há alteração das características do resíduo, transformando num produto rico em nutrientes.
sementes, registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E pronto, para uso. Deixa toda a responsabilidade para a empresa que desenvolveu o produto. Uma outra principal vantagem é a redução dos impactos ambientais. A compostagem, como ela é conhecida como uma alternativa ambientalmente correta, segura e definitiva, que contribui diretamente para a redução dos passivos ambientais e esgotamento dos aterros, além de atender à Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Ela tem uma importância estratégica para a solução de alguns problemas contemporâneos, como a limitação de alternativas de reaproveitamento de resíduos e poluição do solo, água e do ar. A compostagem ela é reconhecida como uma alternativa ambientalmente correta, né? E assim, segura e definitiva, que contribui diretamente para a redução dos passivos ambientais e esgotamento dos aterros, além de atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos, por ter uma importância estratégica para a solução de alguns problemas contemporâneos, como a limitação de alternativas e reaproveitamento de resíduos e poluição do solo, da água e do ar. A sua contribuição para a saúde pública é que nas áreas de descarte inadequados de resíduos orgânicos são habitados por vetores como ratos, baratas, vermes e outros agentes nocivos à saúde. Quando fazemos o tratamento correto desses resíduos de maneira adequada, as empresas, né, contribuem para a manutenção da saúde das pessoas que vivem em regiões próximas dessas áreas, né, reduzindo os seus riscos à saúde pública. Além de que o tratamento de resíduos orgânicos, né, é uma indústria que é um setor que emprega centenas de pessoas. Além disso, né, envolve os trabalhadores rurais, que aumentam suas produções com os produtos obtidos por esse tipo de tratamento. Faz com que os resíduos de seus processos industriais tenham uma destinação adequada. As empresas deixam de poluir e ainda geram desdobramentos positivos em outros nichos de mercado. Com a aplicação da compostagem, de fato, diversos setores podem ser beneficiados, né? Com a sua responsabilidade socioambiental, porque, assim, atualmente não é mais possível trabalhar com produtos e serviços sem se preocupar com os impactos ambientais que os processos produtivos podem provocar, né? Sendo assim, as empresas começam a vislumbrar uma nova realidade de mercado e que a responsabilidade socioambiental torna-se imprescindível. As corporações que desejam continuar progredindo deverão estar adequadas aos princípios éticos que norteiam a responsabilidade para com o meio ambiente. Por isso, além de todos os benefícios, o tratamento de resíduos orgânicos é uma atitude que agrega um diferencial importante e cada vez mais necessário às organizações. A compostagem é um método simples que contribui com a solução de diversas questões ambientais. Sua utilização se faz cada vez mais comum para que as organizações evoluam e busquem o menor impacto ambiental possível. Desta maneira, investir em processos diferenciados é uma garantia de que as empresas poderão perpetuar no mercado de maneira responsável e comprometida, gozando ainda de uma reputação bem positiva. A empresa, né? As empresas que têm como meta de reciclagem de resíduos através de compostagem, né? Elas têm uma responsabilidade socioambiental muito grande. Né? Colaborar com o descarte correto de resíduos, além de trazer benefícios, né, ao meio ambiente, ela pode gerar rendas, né, gerar bastante renda
para as populações, né, que moram nos entornos dos aterros sanitários, né? Existem duas classificações de materiais usados na compostagem, né? Os verdes e marrons. Os verdes, eles são ricos em nitrogênio, que são os derivados de frutas, de legumes, de verduras, que são necessários para o crescimento dos micro-organismos. Os marrons, eles são ricos em carbono, que são derivados de guardanapos, palitos, serragem, folhas secas. Eles fornecem a matéria orgânica e a energia para a compostagem. Então, entende-se que no processo de compostagem precisa ter os verdes e os marrons, né? Que são as frutas, as verduras e os legumes, e os marrons, que são a serragem, folhagem, né? Uma observação aqui é que alimentos gordurosos, cozidos, ácido, carne, óleo, não são recomendados, pois podem desequilibrar o sistema e atrair os animais indesejados, né? E nisso, né, todos os benefícios da compostagem, já falamos aqui, mas vale a pena ressaltar novamente, que é diminuir a quantidade de lixo gerado nas residências, né? Consequentemente, a quantidade de lixo destinado aos lixões e aterros sanitários. O aproveitamento dos resíduos orgânicos é um pensamento totalmente sustentável. Quando você se preocupa em não descartar esses resíduos no seu lixo comum, você está tendo uma atitude sustentável. Quem tem quintal, por exemplo, pode fazer no seu quintal a sua composteira. E fazer um processo de compostagem para os seus resíduos orgânicos. Até quem mora em apartamento também consegue fazer uma composteira, né? Um dos outros benefícios, né, é que ele protege o solo contra a degradação, né? Melhora as condições ambientais e da saúde da população. Produção gratuita e natural de adubo para hortas e jardins. Existem 5 tipos de compostagem domésticas, né? Então, como é que nós começamos a fazer uma compostagem doméstica? Por onde começar? O primeiro passo é escolher o melhor tipo de compostagem para a sua realidade. Não existe uma regra, mas cada método tem alguns detalhes que precisam ser levados em conta. Como, por exemplo, uma compostagem a céu aberto. Ela consiste na divisão de, no mínimo, 2 áreas com abertura frontal e superior, onde os materiais verdes, gramas e folhas frescas e restos vegetais, e marrons, grama e folhas secas, serragens e galhos pequenos, serão adicionados e misturados. Mais ou menos na mesma proporção para não desequilibrar o sistema, né? Pode ser construída com pallets, ripas de madeira, bambu e grades, por exemplo. Os cuidados necessários para esse tipo de compostagem, é mexer o composto, né, pelo menos uma vez na semana, manter ele sempre úmido, se necessário com regas, né, regar um pouco, cobrir em caso de muita chuva, porque também não pode estar muito molhado, e não colocar alimentos cozidos, gordurosos, laticínios e carnes. Se esses cuidados não forem tomados, pode dar mau cheiro, atrair moscas, ratos e animais. Em qual situação ela é recomendada? É um sistema recomendado para quem tem bastante espaço no jardim e tempo para cuidar e não se importar de estar vendo toda hora ela, né? Método Lages de compostagem. Esse método, ele foi criado por um professor, o Germano Gutley. Ele consiste basicamente em depositar os resíduos orgânicos diretamente no solo e cobri-los com grama, folhas secas ou serragem.
É simples, é prático e não precisa de nenhum investimento financeiro. Porém, apesar da pouca manutenção, exige certos cuidados, né, e necessidades. Quais são os cuidados necessários? Fazer pequenos furos, pelo menos uma vez na semana, para entrar de ar no sistema. Sempre cobrir bem os resíduos orgânicos para não dar cheiros ou insetos. Se os restos vegetais não forem cortados em pedaços pequenos, a decomposição pode levar mais tempo para acontecer. Os resíduos podem ser facilmente desenterrados por cachorros e gatos, né? Então tem que ter esse cuidado. Além de que não poder colocar alimentos cozidos, carnes e laticínios, né? Depois de aproximadamente 30 dias, as mudas de planta já podem ser plantadas em cima dessa pilha. Em que situações ela é recomendada? É um sistema recomendado para quem quer iniciar uma compostagem, né? Tem espaço no jardim ou um canteiro, que não precisa ser grande. E não quer investir financeiramente ou gastar muito tempo cuidando. Temos também outro exemplo, que é a compostagem do tambor. Parecido com a compostagem a céu aberto. A principal diferença é que esse método é elevado ao solo. São necessários 2 tambores, preferencialmente de plástico, onde serão adicionados os materiais verdes e os marrons e remexidos pelo menos uma vez na semana. Existem alguns cuidados necessários, né? Que são: não contém, eles não podem conter minhoca, né? Pois o calor do sistema mata. Os tambores precisam ter furos para a aeração. Como os métodos citados, né, anteriormente, tem restrições dos alimentos que não podem ser adicionados, mas ele pode atrair moscas. É mais suscetível ao mau cheiro, por ser mais difícil manter o sistema equilibrado. Depois de pronto, ele precisa ser esvaziado e o composto despejado em algum lugar. A compostagem desse sistema de tambor, ela se torna um pouco mais lenta, né? Então, por esse motivo, é recomendado um mínimo de 2 tambores. Um deles é preenchido, enquanto o outro que está cheio descansa, até o composto ficar pronto. Para muitas pessoas, a compostagem de tambor, é uma ótima opção, né? Possui vários tamanhos e pode ser acrescido um mecanismo que facilita a rotação. Em qual situação ela é recomendada? Né? Ela é um sistema recomendado para quem tem espaço no jardim, tempo e energia para cuidar e não se importa de estar vendo ele todo momento, né? Isso também é importante, né? Que esteticamente no seu jardim vai ter lá 2 tambores. Será que você vai querer ver isso, né? Então, assim, cabe a cada um, né, escolher a sua própria compostagem, né? O seu próprio sistema. Temos também o sistema da vermicompostagem. Nesse sistema, a compostagem é acelerada por minhocas californianas. Geralmente ela é feita em no mínimo 3 recipientes plásticos. O primeiro é para coletar o líquido produzido da compostagem. O segundo é para deixar o recipiente que já está cheio descansando até o composto ficar pronto. E o terceiro para adicionar os materiais verdes e marrons no dia a dia. Precisa ser mantido longe do sol, chuva e locais de muito frio. Os cuidados dela são necessários, né? Quais são os cuidados necessários? Os recipientes precisam ser feitos. Uma ótima opção de reciclagem de potes de cloro, por exemplo, para quem tem piscina, né? Aqueles potes de cloro vocês podem utilizar para fazer a sua compostagem. E até evita, né, que esses potes vá para o resíduo, né? Vai ser descartado. Ou então você pode comprá-los, né? A temperatura elevadas ou muito baixas podem matar as minhocas. Se ficar muito tempo sem colocar resíduo orgânico, as minhocas ficam sem alimentos e também morrem. Restos vegetais devem ser cortados em pedaços pequenos para acelerar a compostagem. Alimentos ácidos, cozidos e gordurosos, carnes e ossos também não podem ser adicionados nesse tipo de compostagem. É necessário também mexer uma vez na semana para manter a aeração. O líquido produzido,
ele é rico em nutrientes. E diluído em água, pode ser utilizado para regar hortas e jardins. Para quem vive em apartamento, por exemplo, pode ser colocado no jardim do prédio, dado a um amigo, doado ou despejado em um terreno. E em qual situação ela é recomendada? É um sistema recomendado para quem vive em casa ou apartamento, pela praticidade e facilidade tanto de fazer quanto para cuidar. Particularmente, é o meu preferido. A compostagem elétrica. Como o nome já diz, esse sistema é movido a energia elétrica. Possui menos restrições quanto aos resíduos que podem ser adicionados e não necessitam acréscimo de material marrom. O processo é muito mais rápido e prático, porém, tem um custo muito elevado. Os cuidados necessários para ele é que o composto fica pronto em 24 horas, exige limpeza e manutenção e não é necessário um acréscimo de material marrom. Alguns requerem a adição de compostos especiais, gasta energia, já que precisa ficar ligado, e possui diferentes tamanhos e fica dentro de casa, Em quais situações ela é recomendada? É um sistema recomendado para quem busca agilidade, praticidade e não se importa em gastar mais um pouco com isso, Depois de você escolher a melhor opção, é hora de começar a pensar em fazer a sua compostagem, Vale lembrar que é natural que alguma coisa dê errado, Principalmente no início. O importante é não desanimar e persistir. Com consciência ecológica, sem ação transformadora, consciência ecológica sem uma ação transformadora ajuda a manter a sociedade tal qual ela se encontra. Nas fases da compostagem, existe a compostagem, ela tem várias fases, ela tem algumas fases. Então, vamos falar especificamente agora sobre a primeira fase, que é a física, que é o momento em que ocorre a desintegração ou a quebra mecânica dos resíduos, Então, pegamos o material orgânico e é interessante que ele seja triturado, Não estou aqui falando que não pode fazer de uma maneira, colocar inteiro, pode. Mas um dos processos que são recomendados, é justamente quebrar, diminuir, quebrar, diminuir, cortar, triturar aquele resíduo, de uma maneira que ele fique pequeno para que o processo aeróbico, anaeróbico, seja mais rápido, a decomposição daquele resíduo, A segunda fase é a fase química, são duas fases, A primeira, que é a desintegração, a quebra mecânica, e a segunda e a última é a fase química, onde ocorre a decomposição. Sendo que os resíduos são primeiramente decompostos em suas unidades e estruturas básicas por ações das enzimas extracelulares, E posteriormente ela é absorvida, e é oxidada por micro-organismos que consequentemente ela é transformada na biomassa, que é o humus, Que o resultado de todo aquele processo é a biomassa que se torna um humus. A decomposição dessa matéria orgânica ela é realizada pelo processo aeróbico, No momento que, por esse motivo, que seja qual for o processo de compostagem que você escolher para gerenciar, para dar um destino adequado ao seu resíduo orgânico, ele precisa passar pela fase do reviramento, Você precisa estar revirando a pilha, revirando aquele resíduo no balde, onde você, colocou sua composteira, E esse composto precisa, ser revirado para que a ação e interação dos micro-organismos, que dependem, porque depende
da ocorrência das condições favoráveis, né? Quais são essas condições? A temperatura, tem que estar em uma temperatura ideal, a umidade, né? Se tiver muito seco, é recomendado que regue, né? Não muito, né? Para não prejudicar o processo, né? O ar precisa entrar, né? Então, assim, é importante, né, ter furinhos, né, naquele recipiente. Se você escolher fazer em um tambor, né, esse tambor ele precisa ter os seus furinhos, né, para que possa o ar entrar, né. O pH, né, precisa observar qual o pH dos resíduos, né, o pH daquele material, tipos de resíduos utilizados, né, e a concentração e tipos de nutrientes disponíveis. A qualidade das matérias-primas empregadas na fabricação do composto determina a qualidade final do resíduo, né? Um balanceamento adequado, né, especialmente da relação carbono-nitrogênio. Então, vocês vão lembrar aqui comigo que a compostagem ela tem que ter os verdes e os marrons. Que os verdes são as folhas, as folhagens, as cascas de legumes, né? E os marrons, que são as folhas, né? Secas, né? Galhos, pau, e junto, né? Faz esse equilíbrio, né? Da composição adequada das fontes da matéria orgânica, né? E do enriquecimento do fósforo, conduzindo assim a obtenção de um composto bastante rico. Agora vamos fazer uma contextualização desse tema, compostagem, que, né, relembrar aqui, né, um pouco, né, fazer um apanhado do que foi falado, né, que compostagem é um método de reciclagem de resíduos sólidos, sendo que estes são reaproveitados para a produção de adubos e fertilizantes. Esse tipo de reciclagem, falei aqui para vocês, que pode ser feito em apartamento, em casas, né? O produto da compostagem, o produto final da compostagem é chamado de humus, né? Que é um eficiente fertilizante natural. Falamos aqui também do processo da compostagem, né? Que costuma ser feito de modo natural, através da decomposição dos resíduos orgânicos por micro-organismos, como bactérias e fungos, por exemplo. E quais são os resíduos que podem e não podem ser usados dentro de uma compostagem, né? Que falamos que não pode ser proteína animal, não pode ter gordura, não pode ter laticínios, porque traz fungos e bactérias, né? Falei aqui que a técnica da compostagem é aplicada como uma alternativa que se enquadra no conceito de desenvolvimento sustentável do meio ambiente, conforme, né, prevê a legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além das usinas de compostagem, né, que servem para a reciclagem de grandes quantidades de lixo orgânico, como o resto de comida, o resíduo de jardinagem, por exemplo, as pessoas também elas podem facilmente fazer a compostagem doméstica. Eu ensinei aqui as várias maneiras de fazer uma compostagem para diversos tipos de público. De quem mora em casa com quintal, quem mora em apartamento, né? Como fazer a sua compostagem, né? Precisa ter sua composteira, que pode ser comprada ou feita em casa com poucos materiais, né? Informei para vocês que a compostagem também pode ser com ou sem as minhocas, né? Em geral, quando eu falo as minhocas, é porque elas aceleram o processo de compostagem, né? Mas o processo ocorre igualmente, se você quiser fazer sem ela ou com ela, né? A composteira, ela deve ter 3 recipientes, que é, nos 2 primeiros devem ser colocados folhas secas, terra e os resíduos orgânicos. Se decidir usar minhocas, ela deve ser colocada nestas mesmas caixas. O resultado da compostagem
o humus, ele vai ficar armazenado na última caixa e deve ser recolhido pela torneira instalada nos recipientes. E o que é essa biomassa, né, chamada humus? Humus, ele é o produto final do processo de compostagem. É um substrato líquido resultante da fermentação dos resíduos orgânicos usados na compostagem. O uso desse humo na rega de plantas e no solo é bastante benéfico, pois ele age como um fertilizante natural. Tem a capacidade de aumentar a quantidade de nutrientes na terra, auxiliar no controle de temperatura do solo, além de ajudar a combater pragas que podem ser prejudiciais ao desenvolvimento saudável das plantas. Qual tipo de resíduos que podem ser utilizados em uma composteira? De forma geral, resíduos orgânicos podem ser usados nesse processo, mas é preciso ficar atento às quantidades usadas, porque o uso excessivo de alguns pode prejudicar a qualidade da compostagem. Podem ser colocados livremente na composteira os restos de vegetais e frutas, casca de ovos, de chá, borra de café, folhas secas, serragens e grama. E deve-se evitar também resíduos de frutas cítricas ou de alimentos cozidos. É expressamente proibido o uso de carnes e laticínios na composteira. E também precisa evitar alimentos úmidos ou outros resíduos que podem causar mofo ou bolor na composteira. Trabalhamos aqui as fases do processo de compostagem, né? O processo de compostagem, né? No primeiro vídeo eu expliquei que ele é dividido em duas partes, né? Mas vamos falar o termo científico aqui para vocês, né? Que é a fase mesofílica, termofílica e maturação. Na fase mesofílica, é o início da proliferação dos fungos e bactérias que são responsáveis por metabolizar as moléculas mais simples da matéria orgânica. Nessa fase, é muito importante observar essa fase, porque a temperatura nas composteiras é de aproximadamente 40 graus e a duração dessa etapa é de 15 dias. Então, é uma fase que requer um pouco mais de atenção. A fase termofílica, ela é uma fase longa, né? Dura em média 2 meses. O material orgânico ele é submetido aos micro-organismos termófilos, que são capazes de sobreviver a temperatura de até 70 graus centígrados. As moléculas mais complexas elas são degradadas nesta etapa, além da eliminação da maioria dos agentes patológicos. A fase de maturação também dura em média 2 meses e é caracterizada pela queda da atividade microbiana, assim como a diminuição da temperatura nas composteiras. Durante essa etapa, o composto é transformado em humus livres de metais pesados, né? Tóxicos e patogênicos. Então, né, a gente fecha aqui essa parte de compostagem, né, falando da importância dela para o meio ambiente, né? Além de todos os benefícios que já foi falado, a compostagem também é muito importante para ajudar na preservação do meio ambiente. O lixo orgânico que é depositado nos lixões, né, gera gás metano durante o seu processo de decomposição. E esse gás ele colabora para o agravamento do efeito estufa, né, que provoca o aumento da temperatura na Terra. Boa tarde, meu nome é Iana, sou gestora ambiental, graduanda do curso de licenciatura em Geografia pela Universidade Uninter. Estou trazendo esse curso de extensão para falar um pouco, né, para a gente discutir sobre os resíduos sólidos, né, abrangendo um pouco o que diz a Lei 12.305, né, que é a lei que é um instrumento, né, foi uma lei que introduziu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né,
junto com seu regulamento do decreto número 7.404, de 25 de dezembro de 2010, que destaca-se, né, a responsabilidade, e um dos destaques, né, da lei é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa, né, que é um dos instrumentos, né, dessa lei é a logística reversa, né? O que seria essa logística reversa, né? A logística reversa entende-se como a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, né? Embora aqui no Brasil não seja muito difundida, né, por algumas empresas, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é o conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos consumidores, né? E dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrente do ciclo de vida dos produtos, nos termos dessa lei. A logística reversa é um dos instrumentos para a aplicação da responsabilidade compartilhada. Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, define a logística reversa como um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações e procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para o reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. O que a gente entende com isso? Entende-se que, vou colocar como exemplo, um cartucho de impressora, né? Ele sai da fábrica, né? E no momento que ele sai da fábrica e vai para o consumidor, né? Ele vai para uma loja para ser comprado, né? Adquirido, a responsabilidade desse fabricante não termina aí. Não termina no momento que ele sai para o consumo, né? Para o comércio. Não. Ele continua responsável pelaquela mercadoria, né? Por aquele produto. E durante todo o processo dele, essa empresa é responsável por ele, né? Por aquele cartucho. Inclusive, temos algumas empresas de impressoras de cartucho que repõe aquele... faz a recarga, ele volta para o consumidor, e ele fica girando, né? Claro que esse ciclo vai ter um fim, né, em um momento. Então, cada produto, ele tem um tempo estimado para ficar, né, sendo reusado. Cada produto existe um processo e um sistema. Nesse caso, então, a logística reversa, ela poderá ser implantada diretamente por regulamento, né? Veiculado por decreto editado pelo Poder Executivo. Então, ou seja, cada plano de gerenciamento de resíduo, do estadual ou municipal, ele traz um regulamento, né? Como já falei nos primeiros vídeos, que os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, eles estão em esferas, né, estaduais, nacionais e municipais. Então, cada município tem o seu plano, né? E antes da edição de regulamentos, né, o comitê orientador avalia a viabilidade técnica e econômica da logística reversa. O sistema de logística reversa eles são estabelecidos, né, diretamente por decretos, e deverão ainda ser precedidos de consulta pública. Existem também os acordos setoriais, né, que são atos de naturezas contratuais, firmados entre o poder público e os fabricantes e importadores, distribuidores ou comerciantes, visando a implantação e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, né?
O processo de implantação da logística reversa é por meio de um acordo setorial, que poderá ser iniciado tanto pelo poder público quanto pelos fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes dos produtos e embalagens referidos no artigo 18 do Decreto 7.004 do ano de 2010, 7.404 de 2010. Os procedimentos para a implantação da logística reversa, por meio de um acordo setorial, estão listados na subseção 1 da seção 2 do capítulo 3 do Decreto 7.404, né? Existem os termos de compromisso, que o poder público poderá celebrar termos de compromisso com os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando o estabelecimento do sistema de logística reversa. Nas hipóteses em que não houver, em uma mesma área de abrangência, acordo setorial ou regulamento específico, consoantes estabelecido pelo Decreto 7.404 de 2010, ou para fixação de compromissos e metas mais exigentes que o previsto em acordo setorial ou regulamento. Ou seja, se o poder público não celebrou termos de compromisso com os fabricantes, ou importadores ou distribuidores, existem os acordos setoriais, né, que regulamentam. Esses termos de compromisso terão eficácias a partir da sua homologação pelo órgão ambiental competente do CISNAMA, né? Conforme a sua abrangência territorial. Dependendo do setor, né, implantar uma política de logística reversa, implantar uma política de logística reversa é uma obrigação. Porque estamos falando aqui dos fabricantes, né? Importadores, distribuidores e comerciantes. E quais são esses fabricantes, né? De que materiais? Agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos em embalagens, as lâmpadas fluorescentes de vapor, de sódio, de mercúrio e de luz mista, produtos eletrônicos e seus componentes. Se uma pessoa é dona de uma pequena indústria em um desses setores, ele precisa construir uma estratégia para o recolhimento de produtos e embalagens relacionados a eles, o que pode incluir a disponibilização de pontos de coleta e também de parcerias com cooperativas. Mesmo que ele atue em outra área, também deve participar, seja desenvolvendo, fabricando ou colocando no mercado produtos adequados, né, para a posterior reutilização ou reciclagem. Além de cumprir a lei, a empresa pode se beneficiar desse processo, né? A empresa economicamente, né, com os impostos. Existem também etapas da logística reversa, que é válido entender que são 3 etapas básicas da logística reversa, que são: o consumidor, ele devolve o produto ou embalagem ao comerciante distribuidor. O comerciante distribuidor arremete ao fabricante importador. O fabricante importador encaminha para reuso, ou para reciclagem ou para o descarte adequado. Essas etapas se aplicam aos 2 formatos de logística reversa, tanto na pós-venda quanto no pós-consumo. A logística reversa da pós-venda, na logística reversa pós-venda, o produto em questão retorna à cadeia de distribuição antes de ter sido usado pelo consumidor, ou em caso de pouco uso, seja pela identificação de defeito ou por algum erro de processamento do pedido, por exemplo. As empresas, elas necessitam planejar o recebimento e informações logísticas dentro da sua estratégia de organização. Muitas vezes o produto pode passar por melhorias e voltar a ser comercializado, agregando valor. Contextualizando aqui, então, qual é o que é a logística reversa, né? Que é um dos instrumentos que estão contemplados na lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que é
tem como objetivo principal a gestão e a distribuição do material descartado, tornando possível o retorno de bens ou materiais constituintes ao ciclo produtivo, agregando valor econômico, ecológico, legal e de localização ao negócio. Já entendemos aqui que podemos, né, como que pode fazer, são as etapas da logística, né? E alguns exemplos de logística reversa são os cosméticos, né? Que são disponibilizados para reciclagem, né? Reciclar resíduos de cosmético, ou nos tempos de hoje, né, é uma alternativa muito lucrativa e ecologicamente correta. Temos também outros exemplos, né, de logística reversa, trazendo aqui uns exemplos do setor de cosmético, né, que as empresas elas realizam o recolhimento das embalagens pós-consumo. Vou dar um outro exemplo de logística reversa do setor de cosmético, tem a Avon, que criou um programa para coletar embalagens e resíduos de maquiagem e esmalte de qualquer marca. Essas organizações, elas se preocupam com a sustentabilidade e a logística reversa, e que deve ser implementada nas indústrias, né, como determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Todo esse curso que eu trouxe para vocês está pautado na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os resíduos de cosmético, por exemplo, eles são disponibilizados para reciclagem, né? Reciclar resíduos de cosmético é uma alternativa lucrativa e ecologicamente correta, né? Eu vou te trazer para vocês um exemplo, né? As vantagens de implantar o sistema de logística reversa, demonstrando assim a preocupação que as empresas têm em preservar os recursos naturais e promover a conscientização da coletividade, além de aumentar o lucro ao disponibilizar o resíduo para a reciclagem. A logística também do setor de cosmético começa com o gerenciamento dos resíduos, e a melhor opção de realizar essa gestão, né, é através de um plano de gerenciamento de resíduos com logística reversa, né?